Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Iniciando a aula de redação do primeiro ano da Copelg. Bom, a gente hoje vai, continuar com os estudos de pontuação. São estudos importantíssimos na construção de qualquer texto, né? Não só o texto dissertativo. Na aula passada a gente falou sobre vírgulas e ponto e vírgula, se não me engano, né? E hoje a gente vai terminar falando do travessão, das aspas e dos pontos, tá bom? Então, de novo, a pontuação é essencial para a construção de um texto. Por meio do uso adequado dos sinais de pontuação, evitam-se ambiguidade, falta de coesão e coerência. Além do mais, como eu falei para vocês na aula passada, né, o estudo de pontuação, além deles ajudarem, né, tirando a questão da ambiguidade, eles moldam a maneira que o receptor vai encarar esse texto, né? Então, é isso. Às vezes, a gente tende a negligenciar os estudos de pontuação, mas eu acabei explicando para vocês, um textinho lá da herança, que a pontuação pode ajudar e muito na construção do texto. Então, os objetivos são compreender a importância do emprego adequado da pontuação, especificamente dos textos narrativos com discurso direto. A gente vai já entender isso. Utilizar adequadamente o travessão, aspas, dois pontos nos textos que são exigidos, né? Quando se exigir este tipo de pontuação, ok? Então, assim, não tem muito mistério aqui, né? Nessas colocações desses pontos, né? E o travessão, ele é importante notar que os travessões que introduzem as falas dos personagens, sempre que vai ter uma fala de um personagem, você tem que introduzir, né, o travessão, e devem respeitar o recuo do parágrafo, ou seja, você tem o recuo do parágrafo e depois tem o travessão. No discurso direto, para indicar fala dos personagens ou a mudança de interlocutor nos diálogos. Aí nós temos o exemplo de manhã, Dona Malvina custou e conseguiu atravessar a rua. Quase gritou, mas já que não sei de nada, né? Então, assim, para evidenciar a fala da Dona Malvina, a gente colocou um travessãozinho, né? Para evidenciar a fala dos personagens. Caso você não colocasse esse travessão aí, não ficaria claro que seria a Dona Malvina que estava falando. Nós temos as aspas, meu povo, e as aspas, as pessoas não sabem utilizar ela. O dia desse eu estava conversando com os meus alunos do terceiro ano, que estão estudando muita redação para enfrentar o Enem de fato nesse ano. E, assim, nas citações diretas, né, a gente usa aspas. Por quê? Porque, assim, as aspas vai evidenciar que não é você que está falando, né? Então, quando você for fazer, até vocês me questionaram isso também no PV, é o seguinte, quando você estiver fazendo uma redação, você vai colocar, por exemplo, a fala de um filósofo, a fala por exemplo, de um personagem da literatura que você decorou, e quando você vai falar uma frase de algum pensador, uma proposição que não é sua, você não é porque é bonito, não é porque é elegante, nada disso, meus amados. Vocês são obrigados a colocarem as aspas, porque você está colocando uma fala que não é sua. Então, quando eu falo aspas assim, né, a gente fala na questão de ironia, mas no texto dissertativo, essas aspas marcam as falas que não são de vocês. Quando vocês, porventura, pegam o discurso de outra pessoa e incorporam no texto de vocês, sem aspas, isso pode se configurar plágio, como se vocês tivessem se apossado do discurso da outra pessoa e colocado no seu texto, né? Isso configura-se plágio. E é muito fácil de perceber. Então, é isso que eu estou falando de citação direta. Aqui a gente vai falar, mas vai ser muito rapidamente sobre isso. Dito isso, vamos lá. Usa-se aspas para demarcar começo e fim de citação ou transição. Exemplo. Críticos de verdade? Seria uma maravilha. Isso aqui é o Érico Veríssimo falando. Então, como o Érico Veríssimo está falando sobre... É ele que está falando, né, está entre aspas, porque é uma citação e também serve para uma transição de falas. Para indicar estrangeirismos, né? A gente viu isso, os estrangeirismos e os neologismos no estudo de gramática, né? A gente falou sobre as novas palavras e algumas palavras que são
trazidas para o nosso cotidiano, como, por exemplo, fake news, né, como, por exemplo, shampoo, enfim, balé, são palavras que são de outros idiomas, mas que a gente acaba incorporando. Então, a gente coloca, dentro do texto, a gente coloca entre aspas. Mesma coisa para os neologismos, né? O Guimarães Rosa criou muito neologismo, que são novas palavras. Então, se você, por exemplo, criar um neologismo, você tem que colocar, entre aspas, para demarcar que aquela palavra não faz parte da língua portuguesa, né? Porque se você for grafar, por exemplo, no computador, vai ficar vermelho. E no texto, o corretor vai saber que você inventou. Então, você coloca, entre aspas, para você não ser punido por isso. Você também coloca aspas no uso de gírias, por exemplo, né? Ou de marcas textuais, né? Aquela questão dos taques, questão de ditados de certas regiões do Brasil. Então você coloca gíria, coloca gíria na rádio. Você coloca aspas, né? Antes de você colocar uma gíria ou uma frase que faz parte de uma determinada região do Brasil ou do país, né? Que esteja em voga. Aí nós temos um exemplo, né? Tudo voltou ao normal depois daquela noite. Então, esse normal aqui pressupõe que ele ainda não é o que se espera de normalidade, né? E aí você coloca aspas para demarcar isso, né? Que é o normal, né? Que não é tão normal assim, senão não estaria com aspas, ok? Também se usa aspas, né? Para indicar nomes de poemas e de capítulos de livros. Nós temos exemplo. Gosto de ler motivo. Cecília Meirelles. Esse motivo aqui é o livro. Você pode falar de capítulo de livro tanto usando aspas como usando o itálico. O itálico, né, só vai valer para textos digitados, né? Que quando você fica quando fica aquele texto um pouquinho mais deitadinho, né? Então, no texto escrito você coloca as aspas. E tome nota, quando já ocorre aspas dentro de uma citação ou transição, usa-se aspas simples. Nós temos aqui uma citação, né? É melhor que fosse clou. Então, assim, esse clou aqui tá com aspas simples, porque está dentro da citação, que já está com aspas normais. Ok? E aí nós temos os dois pontos, que os dois pontos, assim, eu diria que é um pouco mais tranquilo, porque a gente aprende desde muito cedo, né? E não tem muito mistério. Utilize dois pontos para, né, enumeração ou esclarecimento, para introduzir um apóstolo numa oração apositiva, antes de uma citação, ou seja, toda vez, como eu falei para vocês, que você for evidenciar a fala de alguém, você fala, por exemplo, segundo Cecília Meirelles, dois pontos, abre aspas, aí você começa a citação, fecha aspas, ponto final. Antes de alguma observação, né, você vai fazer alguma observação, aí você coloca dois pontos, aí você coloca, né, a observação. E para anunciar um discurso direto, né, também. E aí, a gente já terminou esse capítulo, porque ele é muito curto, né, tem pouca teoria nele, né, e aí, sempre que termina um capítulo, eu peço a vocês que façam as atividades propostas, que façam as atividades de sala e me mandem. Eu vou estipular o prazo para vocês me mandarem quando essa aula for para o ar. Então, quando ela for para o ar, vocês vão saber e eu vou falar no grupo. Aproveitando o ensejo, eu falo para vocês que a gente vai ter, já até comentei com vocês sobre isso na aula de leitura, mas vou reforçar, teremos uma avaliação aí pelo Google Sala de Aula na plataforma. Mas só que essa prova, ela não vai valer na nota integral, ela vai valer só metade. A outra metade é qualitativa. Ou seja, continuem fazendo as atividades online e as atividades que eu peço a vocês. E me entreguem no prazo certo. Quando você não me entrega a tarefa no prazo certo, eu dou um pouquinho de desconto, porque não é justo com quem entrega no prazo certo, tá bom? E aí, a gente vai explicar para vocês com mais detalhes como é que vai ser como é que vai ser essa avaliação. Qualquer dúvida, entre em contato. Lembrando que o plantão de redação é sempre nas terças-feiras. Eu estou ali disponível para tirar dúvidas, tá bom? Vocês podem mandar a tarefa por e-mail ou pelo WhatsApp. Então, por hoje é só. Um beijo grande e até mais!